A paz do Senhor Jesus, meu nome é Israel, estou aqui hoje com a família do Ederson, a irmã Priscila, a pequena Evelyn. Eles têm um testemunho de algo que Deus fez na vida deles, enquanto membros aqui de Jardim Morgante, né? E nós estamos aqui hoje para ouvi-los. Irmã Priscila, conta pra gente um pouco do que Deus fez na vida de vocês. Então, eu e o Ederson, desde que nós nos casamos, nós tínhamos uma vida financeira muito difícil, eu sempre trabalhando e ganhando pouco, o Ederson também ganhava pouco. E o Ederson sempre fazendo alguns cursos e nunca conseguia entrar na área dele. E nós sempre orando, confiando que o Senhor um dia iria mudar essa situação. E de um certo tempo para cá a situação financeira ficou muito complicada, depois do nascimento da Evelyn. E nossa vida financeira foi tomando um rumo assim, muito difícil. E o Ederson sempre estudando, por fim estava fazendo o curso técnico de eletrônica e sempre mandando muitos currículos. E nenhuma empresa chamava, quando chamava tinha um problema da falta de experiência ou de não ter uma indicação. E sempre essa dificuldade para ele conseguir entrar na área. E nós orando muito, sempre confiando no Senhor. E quando foi no ano passado, aproximadamente em agosto do ano passado, eu fui mandada embora da empresa que eu trabalhava. E eu ficava sempre muito preocupada quando acabasse o seguro, que seria em março, o que iria acontecer com a nossa vida, porque o Ederson trabalhando, ganhando pouco, era muito difícil para manter a casa. Eu não queria voltar a trabalhar novamente na área que eu trabalhava de atendimento. Então eu sempre muito preocupada e num culto que eu estava no Jardim Morgante, Deus usou um irmão e falou para eu não me preocupar que Deus iria mudar o meu cativeiro. Então eu descansei no Senhor, confiei que Deus iria fazer algo nas nossas vidas. E quando foi em novembro do ano passado, o Ederson foi mandado embora da empresa onde ele trabalhava. Quando ele chegou em casa e me contou, eu liguei para minha mãe, falei, e ela quis ficar preocupada, mas eu falei para ela descansar no Senhor, porque Deus tinha prometido que ia virar o nosso cativeiro. Então nós descansamos no Senhor e nós fomos para Macaé, no Rio de Janeiro, em dezembro. Lá estava precisando, na empresa onde meu pai trabalha, e agora a gente vai continuar contando. Eu comento todos que estão nos ouvindo nesse momento com a paz do Senhor. Para começar nosso testemunho, eu quero dizer que eu sempre fui uma pessoa sempre desacreditada. Desde pequeno eu cresci ouvindo pessoas falar que eu não ia ter futuro na minha vida, eu não ia chegar a lugar algum. Sempre fui guerreiro, batalhador, sempre estive na casa de Deus, servindo a Deus, sempre dava uma glória de Deus. E Deus colocou a Priscila na minha vida, uma ajudadora, tem me apoiado em todos os momentos de minha vida. A pessoa que Deus colocou na minha vida para estar me apoiando, me ajudando, simplesmente a minha mulher, uma amiga, uma companheira que até hoje tem acreditado em mim. Eu lembro que até mesmo antes de nós nos casarmos, amigas delas, inclusive, chegaram a falar para ela que eu era fanático, que era pensar no que estava fazendo. E ela orou a Deus e acreditou em mim. E graças a Deus hoje nós somos um diferencial de exemplo para os nossos parentes. Deus tem nos abençoado, passamos momentos difíceis em nossas vidas, financeiro principalmente. Eu sempre batalhando, sempre estudando, ela me apoiando. Às vezes eu começava um curso e queria parar, mas ela sempre me incentivando, não, para, vai em frente, senão você não vai conseguir nada na vida se você pensar dessa forma. E sempre com o apoio dela, eu continuava nos estudos e fiz vários cursos na área de manutenção. E desde 2005 eu faço esses cursos e até o ano passado
passado as portas continuavam fechadas para mim. E eu sempre com aquele peso, preocupado, porque ela e minha filha Evelyn sempre ao meu lado, e eu sei que o meu sofrimento é o sofrimento delas também, o que toca em mim reflete na vida delas. Mas depois de muito tempo estudando, batalhando, orando a Deus, nunca deixei de vir à casa do Senhor por causa das dificuldades, das lutas. Sempre estivemos na casa de Deus. Às vezes nos faltavam as coisas, mas Deus sempre nos supriu. Às vezes nós pensávamos que íamos passar necessidade, mas no momento certo Deus chegava, nos ajudava, nos abençoava. E depois que nós chegamos aqui na igreja de Jardim Bordante, Deus tem nos abençoado grandemente. E através desta igreja Deus tem feito coisas grandiosas em nossas vidas. Deus tem falado conosco. De 2 anos para cá, no ano de 2010, eu comecei o curso de técnica em eletrônica e enviei muitos currículos aqui mesmo em São Paulo, e as portas não se abriam. Continuamos orando a Deus e confiantes que a qualquer momento Deus poderia abrir essa porta. E um belo momento Deus usou o meu sogro, que no momento trabalha também na mesma empresa que eu, lá em Macaé, cidade do Rio de Janeiro. E a empresa que ele trabalha estava selecionando pessoas para trabalhar. E eu fui até lá, e Deus abriu essa porta para mim. Estou no momento trabalhando. E no momento que eu comecei a trabalhar, eu lembrei que no início do curso eu tinha feito um voto a Deus. Falei para Deus que Deus abrisse uma porta para mim na minha área de manutenção. No meu primeiro salário eu pagaria um voto a Deus, daria todo o meu salário para Deus. E quando Deus abriu essa porta para mim, na minha área que eu pedi, eu lembrei desse voto que eu tinha feito a Deus. E no momento foi um momento muito difícil, porque a Priscila já fazia alguns meses que tinha saído do emprego dela. E eu comecei a me preocupar, pensando, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Só eu trabalhando, o meu primeiro salário, eu te prometi, fiz um voto. E ali eu conversei com ela me apoiou, ela falou para mim, não, se você votou a Deus, você tem que pagar o seu voto, para que Deus venha nos abençoar. Então eu decidi pagar meu voto, confiei no Senhor. Meu primeiro salário eu dei na obra do Senhor, dei para Deus. E mesmo assim, como ser humano, fiquei preocupado como que ia arcar com as dívidas, com tudo que uma família precisa. Fiquei pensando por alguns dias, e teve um dia que uma escola técnica na cidade de Macaé ligou para o meu sogro perguntando se ele queria dar aula na escola, e ele, sem disponibilidade de tempo, ele me indicou para dar aula nessa escola. E eu fui, conversei com os diretores da escola, e ali eu comecei a dar aula nessa escola, aula de eletrônica, a matéria a qual me formei. Que Deus abençoou, abriu essa porta, Deus me deu essa oportunidade, abriu mais uma renda extra aí para estar complementando, resolvendo os nossos problemas. Para ter uma noção, eu dou aula 2 vezes na semana, na segunda e na quarta, 3 horas dando aula. Deus me abençoou, a escola me paga um valor significativo, e jamais eu tive
essa oportunidade de ter um valor como esse, um salário como esse. E Deus tem me abençoado muito. E a mensagem que eu quero passar para todos vocês que estão assistindo o nosso testemunho é que nós devemos confiar em Deus, independente da situação, do momento. Passamos muitos apertos financeiros, passamos momentos difíceis. Em alguns momentos eu via a Priscila chorar com a situação, mas sempre nós estivemos na casa de Deus, alegres, fazendo a obra de Deus com amor, com dedicação. E hoje o que nós temos e o que nós somos foi obra de Deus, foi o poder de Deus e é o poder de Deus se aperfeiçoando em nossas vidas. Então nós devemos confiar em Deus, porque Ele supre todas as nossas necessidades. E quem confia em Deus jamais vai perecer. Como o salmista Davi diz, ele falou nos Salmos, ele diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo passar fome e nem a sua descendência mendigar o pão. Então é isso que eu quero passar para os irmãos que estiverem nos ouvindo. Confie no Senhor, porque no momento certo, na hora certa, Deus vai abrir uma porta para você, uma porta de escape. Por mais que esteja difícil, por mais que você olhe para os 4 cantos da terra e não veja solução, Deus é a sua solução. E eu agradeço por esta oportunidade e peço a todos que estão nos ouvindo, confie no Senhor, porque vale a pena. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.